E rapidinho que o Faraldo falou, eu acho que o problema todo é planejamento. Você tocou no assunto do Jadson, me falaram que meio que a diretoria que queria tirar o Ralf e o Jadson, então sobrou para o Thiago. Então o Thiago ele não é o culpado da saída do Jadson e do Ralf. Que muitos torcedores estão falando que o Thiago perseguiu ele, o Jadson perseguiu o Ralf, mas isso foi a diretoria. Mas eu acho que deveria ter um cuidado a mais com o Jadson. Pô, sei lá, tava gordo, tava fumando, chamar o Jadson de lado, Jadson, vamos tentar mais um pouco, tal. O Ralf, o Ralf foi o melhor volante em 2019. Se o Ralf tivesse hoje no elenco, ele seria titular no lugar do Gabriel. O Ralf pode fazer o zagueiro também, vários jogos que algum zagueiro foi expulso, tal. O Ralf consegue fazer alguma função de zagueiro. Então você vê como o planejamento do Corinthians foi horrível do ano passado para esse ano, né? Que a gente perdeu a pré-Libertadores, que aquilo é horrível para a continuação do ano. Ali meio que o time já começa no ano, putz, não vamos ter dinheiro, não vamos ter mais o bicho que ia ser antes, meio que já dá uma baqueada no time todo. Então, acho que o Farol falou isso. O planejamento do Thiago, quando fechou com o Corinthians, deveria ter assumido na hora, pessoal, vamos conhecer o CT, vamos conhecer o elenco, e aí vamos fazer as coisas. Só que não, deixou na mão do Coelho, e aí quando chegou na Florida Cup, meio que chegou perdido, sabe? Trazendo gente que não precisava, e olha, aí a gente tá agora falando disso, né? De quase metade do campeonato a gente não tem uma estrutura do time. Então, falando de esquema tático no meio do campeonato. A gente não tem zagueiro. Olha que absurdo. O Corinthians não tem zagueiro. É uma coisa Vocês acham que o status que o Thiago Nunes chegou no Corinthians atrapalhou ele? Tipo, porque naquela época o Thiago Nunes era o melhor treinador do Brasil. Você acha que isso atrapalhou ele, o ego? Tipo, ele chegar e falar, eu sou top mesmo, eu sou... Para falar palavrão, assim, tá ligado? Eu cheguei a conversar com alguns setoristas do Atlético Paranaense. O treino do Atlético era muito fechado, mas isso por causa da diretoria do clube. Mas falaram que o Thiago ele trocava, tinha uma resenha e tal. Mas eu acho que quando ele chegou no Corinthians, eu senti um pouco de prepotência. Mas eu, como fotógrafo de estar lá, sabe? Eu senti uma coisinha assim, sabe? Dos jogadores, você vê o clima dos jogadores. Tinha aquela história de que o Thiago deu horário para tudo. Então, acho que ele chegou um pouquinho numa soberba, vamos dizer assim. Mas essa é a minha opinião. Ninguém lá de dentro falou, isso é o que eu acho. Não, eu já recebi informação que as declarações dele, principalmente na época, isso foi depois da eliminação para a Libertadores, ele que ainda estava aquele clima meio Corinthians escorregando no Campeonato Paulista, recém-eliminado da Libertadores. Os discursos do Thiago Nunes internamente estavam desagradando, não todo mundo, obviamente, mas algumas pessoas lá dentro nesse tom de, não assumir para ele as responsabilidades. E, na verdade, ele caiu no Corinthians assim, né? As últimas entrevistas dele foram quase que nessa mesma pegada.